Ok. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Delano aí pelo início, né, pelo Evangelho. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelo calorzinho que está hoje, né? Nem tanto também, né? Mas vamos agradecer esse mesmo. E pedir a Jesus nos ilumine para que possamos continuar o nosso estudo do Evangelho. A semana passada teve o Delano que fez uma parte, foi até a 135, e hoje nós vamos a partir da 136 do Livro dos Espíritos, e o assunto é alma. Todo mundo já entendeu, pela pergunta aqui, que espírito e alma é a mesma coisa, né? Aqui na 134, 135, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Não, isso é o perispírito, né? As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então isso aí ficou claro, né? Na 136, ele pergunta: a alma é independente do princípio vital? Se a alma é espírito, a gente já sabe até a resposta, né? E fala assim, responde: o corpo não é mais que o envoltório. Sempre o repetimos. O princípio vital é a vida que está no corpo, a vida orgânica em geral, tá? Então, a vitalidade que está no corpo representa o que é o princípio vital. Então, isso está relacionado com o corpo. A vida do espírito é outra. A vida do corpo acaba, a vida do espírito não. Então, nós temos aqui, de uma certa forma, dois tipos de vida. A vida do corpo, que vai passar daqui a um tempo, né? E a vida do espírito não vai acabar, não. Claro? Então, isso nos ajuda a esclarecer aos desencarnados, por exemplo, quando vêm com as suas dúvidas sobre se estão, o que está acontecendo, por que eu estou perdido, por que ninguém conversa comigo, por que ninguém me ouve, por que ninguém responde, a gente já pode explicar para ele tranquilamente, né? Ele vivia na vida física e as pessoas conviviam e conversavam com ele na vida física. Ele perde o corpo, ele perde a condição de contato com as pessoas que estão aqui. E elas com ele, naturalmente, o contato como era antes. Para eles se comunicar com os encarnados, ele vai precisar utilizar o corpo dos encarnados emprestado das formas que a mediunidade permite em cada tipo de mediunidade, em cada médium. Tá? Então, isso aí ajuda a esclarecer muita coisa, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. Mas o importante é saber distinguir uma coisa da outra. Tá? Na 136A, ele pergunta assim: o corpo pode existir sem a alma? Pode? O corpo pode existir sem a alma? Sim, né? A resposta é sim. Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Então, o corpo pode viver sem a alma, poderia viver sem a alma. Mas, quando há a conexão para uma vida, para uma existência, quando o corpo morre, o espírito se desliga automaticamente e se afasta. Certo? Mas um pode sobreviver sem o outro. Principalmente o espírito, né? Pode sobreviver sem o corpo físico. Mas o corpo também pode. Aí você vai, mas tem algum caso de um corpo que viveu sem espírito, sem alma? Alguém conhece? Alguma ideia a respeito? Não. Qual, por exemplo? Por exemplo, por isso que na pergunta anterior, quando ele coloca o princípio vital, fala da vitalidade da vida orgânica. Quando, por exemplo, de um acidente, a pessoa se acidenta, nesse acidente, de forma
devido a todo acidente, ao rompimento do espírito com o corpo. Vamos imaginar que essa pessoa seja doadora de órgãos. Os órgãos, o corpo, têm vida orgânica, podem ser transplantados em outro corpo. Dentro de um limite, é claro, cada órgão vai ter um limite. No caso do coração, ele tem que ser levado imediatamente, por isso que vai até de helicóptero, dependendo da situação. Então, o transplante de órgãos mostra que, quando a alma deixa o corpo manter essa vitalidade, essa vida orgânica, este órgão pode servir a outra pessoa que esteja necessitando, devido a essa vitalidade, essa vida orgânica que o corpo ainda tem, que é também limitada, porque vai se esvaindo gradativamente com o tempo, pela própria decomposição. É uma ideia. É uma ideia. Mas, pois é. Por quê? Quem pode garantir que o espírito já desligou? O corpo não é um órgão. Entendeu? Cada um tem vitalidade específica dos órgãos. Para tirar o órgão para doação, tem um tempo, para transplante, tem um tempo. Ele precisa estar vivo. Né? O órgão precisa ter vitalidade nele. Agora, a questão é, qual a garantia de que o espírito já afastou? Entendeu? É isso que gera a dúvida. E a gente não tem uma garantia disso. Não tem como avaliar isso. Se realmente está ou não está. Isso. Foi nesse sentido. Entendeu? Aquele relatório que a pessoa morre, né, ali, fica por um tempo, 20 anos e tal, né? Fica com o corpo. Pode-se dizer que ele viveu com o corpo ali, que morreu mentalmente, né? Cigarro. Pode-se considerar que viveu com o corpo? Não, ele perdeu as funções mentais. As funções físicas do cérebro, por exemplo, algumas mantêm o corpo ainda vivo. Se ele perder alguma função que não é vital, ele vai continuar vivo. O corpo vai continuar vivo. E certamente o espírito vai continuar ligado com ele. Certo? Por quê? Por que esse corpo permanece vivo tanto tempo sem nenhuma função aparente? Sem um meio de comunicação, por exemplo? Para o espírito, isso vai ser uma prova, ou expiação. Então o espírito vai estar ligado nele. A referência que tem é: o espírito se afasta quando o corpo morre. Ele se desliga quando o corpo morre. Enquanto o corpo está vivo, o que a gente entende é que ele vai estar ligado. O corpo está vivo, está ligado. Nesse caso também, podemos também levar, por exemplo, um processo catalepsia da letargia, quando alguém entra nesse processo em coma, o corpo está praticamente vegetativo, mas a alma ainda está ligada. Isso. E há casos em que a família até pede para estar com o aparelho, desligar os aparelhos, porque ele não tem uma funcionalidade do corpo, mas sabemos que a alma ainda está ligada ao corpo. E tanto é que no caso de catalepsia, ou coisa parecida, né, ele pode voltar à vida. Foi o caso das ressurreições que Jesus fez. A explicação que a gente tem é essa. E não houve ressurreição de fato. Houve revitalização do corpo para que o espírito conseguisse voltar a se manifestar. Nos 3 casos, né, que tem nos casos atribuídos a Jesus, o entendimento é esse. Eles não morreram totalmente, 100%. Perderam vitalidade. Ao perder a vitalidade, o corpo vai, apagando, né? Mas pode chegar um momento em que ele recebe uma carga de Jesus, por exemplo, e volta imediatamente. Mas no nosso caso, por exemplo, quando a gente vai aplicar passe, a gente está aplicando vitalidade. É uma energia que vai refazer, que vai fazer reviver. Não de uma forma tão intensa e tão, vamos dizer assim, extrema, como foram os casos de catalepsia, por exemplo.
né? Mas a pessoa vem aqui, às vezes, fraca, bem abatida, né, por alguma doença, por alguma dificuldade, ela vem, recebe um passe e a característica, ou seja, a função do passe é fazer a revitalização física, certo? Faz a revitalização física, a pessoa continua reencarnada, continua viva e o corpo continuando vivo, o espírito continua ligado, certo? Tem uma questão aqui que até fala disso, de 70, acho que 70, né, Davi? Sobre Essa questão da vitalidade. no questão 71. 71? A questão 68 também é interessante. 65, 66, 68, 71. Vai tudo falar de vitalidade, né? A vitalidade. Mas tem uma parte que eu acho interessante que o Kardec fala, comenta isso, dessa possibilidade da doação fluídica de uma pessoa para outra. E a pessoa vai ajudar na revitalização do outro através do passe. E o passe hoje é um prolongamento da imposição de mãos que Jesus fazia, ou coisa semelhante. Então, é possível fazer a revitalização. Você vai visitar um enfermo, por exemplo, o enfermo está lá bem abatido, bem fraco, às vezes em termos de desequilíbrio energético, você vai lá, aplica o passe e vai fazer o reequilíbrio energético e ele volta a funcionar gradativamente até atingir a normalidade. Ou até ficar forte o suficiente para desencarnar. E tem isso também. Porque às vezes a pessoa precisa de força para desencarnar. Aí você vai lá e dá uma carga nele, fala, opa, agora ele vai ficar beleza, né? Aí no dia seguinte ele morre, desencarna. Por quê? Precisava de uma forcinha para partir, fazer a viagem. Certo? Oi. Pode existir um corpo sem alma. Existir não quer dizer que a nível assim para mim. Isso. A pergunta é essa. Então, pode existir, o corpo pode existir sem alma? Pode. Né? Só que o que eu coloquei eu particularmente não conheço nenhum caso em que a gente possa afirmar que o corpo estava existindo e sobrevivendo sem alma. Mas não tem nenhuma referência que explique isso, que fale disso. O corpo existe. O corpo ali. Mas o corpo não existe sem alma. Tá, não é, mesmo vivo, ele pode existir vivo, sim. E não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Então, ele pode ficar vivo, já desligado, e a alma próxima, mas já desligada. Vamos colocar assim. Só que a gente não tem nenhuma, eu não conheço nenhuma referência que diga, que afirme isso. Hã? Sim. Ligada de uma forma. Um corpo vivo. Então, ele não está com aquela vitalidade. O fio prateado. Exatamente. Fio prato, né? Ele não vai estar com aquela vitalidade que o outro que está do lado dele está. Aqui, ó, a gente complementa aqui a resposta. Ó. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. Certo? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Entendeu? Entendi. Para complementar, é interessante fazer a leitura da questão 62 e 63. Pode ler, por favor. Questão 62, tá? Dentro do princípio vital.
qual a causa da animalização da matéria? Nós temos uma matéria, sua união com o princípio vital. Sim. O princípio vital, questão 63, o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Uma palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta, é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimila. O princípio vital. Isso. E aí a nossa confusão é justamente da matéria orgânica, da vida orgânica, em relação à alma. Porque a alma já é um espírito dotado de razão, sentimento e inteligência. Mas sabemos que existem princípios inteligentes que estão no processo que vão unir-se à vitalidade vital e vai manter uma matéria ainda com vida, mas não com vida como nós pensamos como questão. Seria assim, com vida e não com inteligência. Com inteligência. Essa que é a diferença. Ok, gente? E a gente vai complementar na outra questão, 136b. Isso. Qual que é 66b? 136b. Ah, tá. Você vai complementar isso aí que você fala. Então, ó, 136b, vamos lá. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Certo? Então, um homem completo aqui para nós é corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito intermediando entre o espírito e o corpo. O corpo morre ao desligamento automático, certo? Mas, mesmo que o corpo não morra, se houvesse essa separação, o rompimento mesmo do espírito e do corpo, aí eles falam aqui que existe a possibilidade de continuar vivo, porque a vida do corpo é independente da vida do espírito. Certo? Desculpe interromper. Não, tudo bem. Uma pergunta que eu fiz para o Fernando na semana passada. Que ele fez um quadro e ele falou sobre corpo, alma e o perispírito. Sim. Né? E aí a gente sabe que o perispírito está justamente nesse meio termo entre a alma e o corpo, ele faz essa ligação, né? Sim. Do espírito e do corpo. Então a alma, ela não seria o conjunto desses três? Por que eu estou falando isso? E fala que esse princípio intermediário do perispírito, essa discussão anterior, é uma substância que emite ser material que serve de introdutório ao espírito e liga a alma ao corpo. Só que na 2 fala que a alma é um espírito encarnado. Então tem como existir espírito encarnado, é um espírito claro, que tem um corpo. Você concorda comigo? Se ele tem um corpo, a alma está presente. Ou seja, tem pré-espírito também. Então a alma, eu entendo que a alma para mim é como a pessoa completa. É o conjunto dos três: corpo, espírito e perispírito. Isso que eu entendo que é alma. Posso estar errado. Porque não tem como existir corpo encarnado sem o princípio vital. Entende a lógica? Então, quando você fala alma para mim é uma pessoa, que depende desses três. Não tem como você separar, falar que tem espírito encarnado sem ter perispírito junto. Sim. Se ele está encarnado, ele tem perispírito. Então, um vai entrando dentro do outro, vai entrando dentro do outro. Então, a alma, para mim, seria a definição da pessoa encarnada, né? Com os três juntos. A alma, o corpo e o perispírito. É só voltar um pouquinho. 134. O que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. Certo? O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito.
As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, o ponto de partida é a conclusão que ele dá aqui: alma e espírito é a mesma coisa. Aí ele usa, por definição, para facilitar talvez, ele usa a expressão alma para os encarnados e espírito para os desencarnados. Mas é a mesma coisa, certo? Aí corpo e perispírito fica separado disso, tá? O encarnado significa que ele está no corpo, está num corpo de carne, está encarnado. O desencarnado, ele está fora do corpo de carne. Uma diferença que existe então aí, e aí entra o perispírito, é que o perispírito faz a ligação do espírito com o corpo físico, ele faz a intermediação entre um e outro. E quando o corpo morre, que é o desligamento, os laços que se desligam são do perispírito, que vão ser cortados e o perispírito permanece com o espírito. O corpo morreu, perde a vitalidade dele e aí ele entra imediatamente em decomposição. Daí uns dias ele está totalmente destruído. Certo? Mas mesmo nessa decomposição, o corpo físico mantém a vitalidade. Ele vai aos poucos perdendo. E aí entra a vida orgânica. Sim. A vida orgânica do corpo. O corpo permanece a sua vida orgânica. Mas sem inteligência, por quê? Porque a alma já afastou, já desligou. E a confusão nossa, é justamente essa. Que nós entendemos o espírito como se fosse o perispírito. Então, a nossa dificuldade é desassociar o espírito do perispírito. Porque o perispírito está presente. Sim. No encarnado e no desencarnado. Sim. Como nós colocamos. O espírito, propriamente dito, nós não temos condições ainda de visualizar. Isso. O que nós visualizamos é o corpo perispiritual. Mas nós colocamos, Kardec chama a atenção de espírito, para facilitar a linguagem do indivíduo. Então, para facilitar a linguagem, quando ele falar alma, ele está se referindo ao encarnado. Quando ele falar espírito, está se referindo ao desencarnado. Ao invés de falar encarnado, desencarnado, ele fala alma e espírito. Então, porque a pessoa fala, vamos rezar pelas almas, não sei o que, isso está errado nessa definição. Como é que é? Na igreja católica, ele fala, vamos rezar pelas almas dos que nos dias desse foram, não sei o que, não é aula. Sim, pois é, mas aí é uma questão mais do palavreado nosso. Porque se alma e espírito é a mesma coisa, você pode chamar espírito de alma e alma de espírito. Eu sou Valdir Silva, você pode me chamar de Silva e de Valdir, você está chamando a mesma pessoa. Entendeu? Então pode usar as duas expressões. Na doutrina espírita, e na verdade não é 100% isso não. Que tem situações aqui que está se referindo ao espírito falando de alma e vice-versa. Entendeu? Então, não é assim, vamos dizer assim, obrigatório tratar uma coisa ou outra bem distintamente o tempo todo. Porque se uma coisa é a outra, tanto faz falar uma ou outra. Vai dar a mesma coisa. Facilitar o nosso entendimento. Isso. Então, quando na igreja você fala de alma, o nosso entendimento é que eles estão falando, pode estar falando de espírito desencarnado ou de espírito encarnado. Aí vai ter que distinguir ainda. Eles estão falando de alma. As almas do purgatório. Então, as almas do purgatório são espíritos já desencarnados, que já estão lá no purgatório, que é uma região espiritual. Está desencarnado. Tá? Mas se falar das almas viventes, por exemplo, ele vai estar falando dos encarnados, dos espíritos encarnados. Né? É meio confuso, mas não é tanto, não é? Dá para distinguir. Então, é só fixar isso. Espírito e alma é a mesma coisa. Pronto. Mesmo porque, mais para frente, como já
já colocou também na introdução, no 2, ele vai fazer uma distinção da palavra alma, de como que ela é utilizada nos nossos seres humanos, com várias palavras. Isso. Então, o Kardec ainda trabalha essa questão. É o comentário do Kardec. Ô, João, não que o João tinha pedido para falar. Quando algo acontece, ele vai os órgãos não aparecem. Então, esse princípio vital ele pode até sobreviver à atividade orgânica, determinado dia. Ele vai, dependendo do cara, a composição é rápida. Isso. Então, mas aí, essa vitalidade, ela vai desaparecendo gradativamente, não é? Pum, acabou tudo. Não é? Acho que foi isso que ele tentou explicar, né? E vai acabando gradativamente, porque tem vidas em torno do corpo físico que, quando ele desencarna, essas vidas vão participando do processo de destruição do corpo. São outros seres, que são seres orgânicos, inclusive, que têm vida. Uma vida, né? Então não vai, pum, acabou tudo de uma vez. Mas foi dado como morto, aí o espírito se afasta e ele entra no processo de decomposição. Se torna inerte. Isso, isso. Não tem nada que é o espírito. Exatamente. Ele perde a inteligência e perde qualquer capacidade de movimentação nesse sentido. Certo? Na 36 aqui, fala que antes do nascimento é uma união definitiva entre alma e corpo. Em que momento isso acontece? Como é que é? Volta aí. Tá. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. É o processo reencarnatório. Em que momento isso acontece? É o processo reencarnatório. Na concepção. Acontece na concepção. A hora que teoricamente, a hora que o espermatozoide se liga com o óvulo, iniciou a concepção. Então, naquele momento ali, vai ser ligado o espírito que vai viver naquele corpo. Aí inicia o processo da encarnação. Entendeu? Não. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Antes do nascimento seria antes da concepção, na verdade. Né? Porque assim que há a concepção, está aqui no livro também mais para frente, fala disso. A hora que há a concepção, né, há a ligação do espermatozoide, do óvulo, e iniciou o processo. Imediatamente há a ligação do espírito, né, ou do perispírito dele com aquele... O perispírito já morreu, Isso. E aí o perispírito vai, inclusive, participar do processo de formação daquele corpo ali. Ele tem como base, como forma, o perispírito. Estou perguntando isso por causa dos artificial, considerado vários milhões e tal, e eu já ouvi alguém falar uma vez que esses milhões eles não têm espírito, né, que é só uma parte do, sei lá, segundo ou terceiro mês de gestação que é feita essa ligação. Por isso que eu estou perguntando como isso possa. Então, naquele momento ali vai acontecer a ligação dos três e inicia o processo. Mas então esses embriões, então, eles ficam aprisionados. É um espírito aprisionado, sabe? O que é o embrião? O embrião já ocorreu a ligação e já reproduziu as células. Já é um Então, já é tipo uma pessoa em formação. Mas eu não entendi se falou que fica preso. Por exemplo, quando você vai fazer inseminação artificial, você põe vários óvulos e tem a doação do material dos espermatozoides também. Sim. E são feitos vários embriões para serem implantados no útero. Esses embriões, eles começam a se desenvolver no processo, no nível, né, no local, para depois serem implantados no útero. Né? E, então, se você falou que algo ocorre nesse momento da ligação, tem vários espíritos ali aprisionados, que eles vão
ser congelado, depois Não. congelado. Mas aí, se você pegar o missionário da luz na reencarnação do Segismundo, ele vai explicar isso aí direitinho, como é que é o processo. Porque a espiritualidade participa na condução do processo para que só um ou só dois, se for necessário, sejam afetados, vamos dizer assim, participem do processo e tenham desenvolvimento. Os outros são como os milhões de espermatozoides que vão embora. Vida orgânica. É vida orgânica. Vida orgânica. Isso. Entendeu? Então, tem vida orgânica em torno, mas eles vão aproveitar um acoplamento que vai dar certo. Mas quem conduz isso é a espiritualidade. Eles vão conduzir. Lá no livro fala que o Alexandre, né, que deu até um toquezinho lá para um espermatozoide apressar mais para chegar primeiro que os outros para iniciar a concepção lá e fazer a ligação. Então, a espiritualidade trabalha isso. Pelas observações do cromossomo do espermatozoide, que serviria melhor para o futuro corpo. Isso. Então, isso é conduzido pela espiritualidade. Entendeu? Porque, gente, as coisas aqui na Terra, as coisas aqui, para nós, elas não podem acontecer por acaso e não pode ter falha. Então, existem processos aqui que a gente não vê, não tem acesso, mas dá para imaginar que eles são conduzidos por inteligências muito mais elevadas para que dê certo. Então, tudo isso aí, às vezes essa discussão aí desse negócio de fazer a inseminação artificial, de outras coisas que você está falando aí, de nasce assim ou assado, né? Nessa visão que a gente tem, não tem que ter preocupação nenhuma. Por quê? A ciência vai fazer a parte dela, aquela acha que consegue fazer, a parte física. Pegar lá as células vivas lá e fazer a ligação delas. A parte espiritual não será feita pelos cientistas daqui. Certo? Os espíritos vão aproveitar aquele processo ali. Então, se eles aproveitam, se eles podem aproveitar, eles vão aproveitar da melhor maneira possível para o espírito que vai iniciar uma prova ou até uma expiação. Porque pode ser um processo que não vai em frente, que vai durar alguns minutos, algumas horas, alguns meses, alguns anos, e até séculos. Mas eles vão conduzir de tal forma que aconteça de acordo com a necessidade do espírito e não do físico. Eles não vão atender ao cientista, eles vão atender ao espírito que precisa passar por uma encarnação com aquelas dificuldades. E o casal que está buscando essa solução, eles têm também soluções de problemas passados durante todo esse trabalho que eles vão ter para fazer uma concepção toda diferenciada, com exames, tratamentos. Tem uns exames assim, extremamente agressivos para a mulher, principalmente, para preparar, às vezes, o ambiente para ter a concepção. Então, é tudo muito complexo do ponto de vista físico. Mas quando o físico está nas condições, os cientistas espirituais vêm e completam o processo. E completam de acordo realmente com a necessidade. Falar, só porque foi inseminação artificial, teve gêmeo, trigêmeo? Não. Porque houve uma necessidade e uma programação para que fosse daquela forma. Tá? Então aí foge a nossa esfera. Entendeu? Mas depois você lê o capítulo 13 do Missionário da Luz, eles dão detalhes, assim, bem minuciosos até, sobre todo o processo. Aí a gente vê, quer dizer, como que a espiritualidade tem participação. E a gente não pode dizer que foi só naquele caso para pôr no livro. Não, é o contrário. No livro foi colocado um caso que existiu e que eles registraram ali para servir de exemplo. E todos os casos, é claro que não é tudo igualzinho, mas tem participações sempre da espiritualidade. Tá? Ok? Vamos mudar de assunto, esse assunto é muito complicado.
Aqui, ó, vamos mudar de assunto, é muito complicado. Olha assim a próxima. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. Não. Não tá. Se você falar que não, tudo bem. A resposta é realmente não. Acho que essa que não cabe depende, não. Acho que não é mesmo. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Ver no Livro dos Médiuns o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração, que já muda completamente a explicação, inclusive. Né? Então, um espírito habita um corpo. Dois espíritos podem habitar um corpo. Porque tem aquele caso aí, como é que chama? Dos siameses. É um corpo e dois espíritos, duas inteligências habitando o mesmo corpo. Acho que não fala disso aqui especificamente, não. Entendeu? Mas nesse caso aí é possível. Agora, um espírito dividir, ou dois espíritos virem. Estou confundindo tudo. Um espírito habitar dois corpos. Um espírito habitar dois corpos ao mesmo tempo, aí não existe a possibilidade. Não é conhecida. Mas dois espíritos podem. Mas dois no mesmo corpo pode. Uma patente, um corpo, né? É porque tem alguns órgãos que são duplos, né? São dois corpos. Dois corpos. É como se fosse. É como se fosse dois corpos jungidos ali com alguns órgãos diferentes. Isso. São dois corpos diferentes. Que a medicina atualmente consegue separar. Separar. Isso. Vocês estão arrumando um assunto muito complicado hoje. Hein? Então, voltando aqui. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. No Livro dos Médiuns fala de bicorporeidade. Então, bicorporeidade significa dois corpos. Uma pessoa que tem dois corpos. Um corpo espiritual, que é o perispírito, e um corpo carnal, que é o corpo físico. O que chamam de bicorporeidade? É a condição que algumas pessoas, que alguns espíritos têm de se manifestar num ambiente usando o corpo espiritual e o corpo físico estar em outro ambiente e serem vistos os dois, e é aí que vai caracterizar a bicorporeidade. Entendeu? Santo Antônio de Pádua estava num lugar fazendo uma pregação em corpo presente. Precisou dar uma ajuda em um outro país, não sei se é Espanha, Portugal, não sei se é um para o outro, mas ele estava num país fazendo uma pregação. Ele foi chamado espiritualmente para participar de um processo que o pai dele estava acontecendo com o pai dele em Portugal. Saiu da Espanha, foi em Portugal, foi visto lá, participando do processo, foi materializado lá. Então, o que ele fez? Ele não tinha dois corpos físicos. O perispírito pode se materializar a ponto de ser visto quando há as possibilidades para isso. Quando é materialização, todos que estão no ambiente veem. Certo? Quando é a aparição para o médium, por exemplo, um vidente, só o vidente vê. Hein? Quando é a vidência, vidência só o médium. Quando é materialização ou aparição, quem está no ambiente vê. Então, se um espírito se materializar aqui, todos que estão aqui veremos. E todos certamente correremos. Né? Agora, se e tem espíritos aqui não materializados o suficiente, que só poderão ser vistos aqui
nos nossos ambientes aqui, esses espaços brancos aqui, né? Poderão ser vistos pelos médiuns videntes ou os clarividentes. Entendeu? Então, isso é a bicorporeidade. A transfiguração foi o que aconteceu com Jesus lá no Tabor. No Tabor? Foi no Tabor. Então, Jesus vai, se eleva até um determinado ponto, lá ele materializa o perispírito dele, a ponto de o perispírito dele transcender o corpo, envolver o corpo com toda a luminosidade que ele tinha. E neste momento há a materialização de dois espíritos. Ou seja, os dois espíritos materializaram os seus perispíritos e se mostraram. Um era Elias e o outro era Moisés. Tá? Então, Moisés e Elias estavam usando e mostrando o perispírito. Jesus, neste momento, estava também mostrando o perispírito, porque o corpo físico dele foi envolvido. Os três ficaram numa condição que ficariam se os três estivessem desencarnados. Ok? Então, é diferente isso. Tá? Todos nós temos esses dois corpos e todos nós podemos fazer esse processo de alguma forma, quando há necessidade. Hoje não é tão comum, mas já houve em outras situações. Né? Tudo bem? Oi. Sim, tem vários casos dele. Isso. O Eurípides tem um caso dele, que a mulher estava em trabalho de parto, e ele estava na farmácia. Ele sai da farmácia em espírito, vai lá, faz o trabalho de parto, volta para a farmácia, o marido dela chega e pede para ir lá, que a mulher dele estava em trabalho de parto. Então ele falou, não, eu já fui lá, já está tudo resolvido. E deu toda a dica para ele de como que aconteceu lá, e ele voltou, aí chegou, realmente ele teve aqui, já está tudo certo. Bicorporeidade. Entendeu? Porque foi visto dos dois lugares. E tem uma série de outros casos assim, né? O Eurípides tem esses casos, tem mais alguns, né? E tem outros, tem uma série. Hein? O Paulo, dos apóstolos, ele também usa da bicorporeidade para ir a um lugar e atender algum pedido. Isso. Então tem vários casos assim que não são tão relatados e hoje nem tem tanta importância, que a gente já tem a teoria sobre isso e entendeu como é que funciona. Tá? Mas existe e acontece realmente. Bom, que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? É isso aqui que o Delano falou, que vai trazer essas explicações que são confusas. Que é quando a gente embola alma e espírito. O que o Espiritismo traz é uma forma clara de entender as duas coisas. Certo? E não misturar. O que tem no corpo físico, independente de espírito e alma, é vitalidade. E às vezes as pessoas confundem isso. Aí tem uma série de outras expressões usando alma. A alma da terra, a alma da mata, a alma não sei de quê. E aí, o que poderia definir isso em termos de espiritismo? Seria uma certa inteligência que haveria nessas coisas todas. A alma dos animais, por exemplo. Então, os animais têm alma? O animal tem alma? Não, o animal não tem alma, não. O animal é. Isso é chamado de princípio inteligente, mas é alma. Nós temos alma. Eu tenho alma. Olha para mim, olha bem para mim. Vê se, o que vocês acham? Eu tenho alma? Hã? Tenho ou não tenho? Eu sou. Eu sou alma. Nós somos, todos nós somos espíritos, almas. Todos nós somos. Então o animal também é. Só que até no animal é chamado de princípio inteligente.
Mas naquela frase atribuída a Leon Denis, o que ele fala? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Aí a gente vai entender. Então, quando acorda no homem, vira espírito. E continua o processo. Mas se está no homem, é alma. Nessa denominação do espiritismo para facilitar, para esclarecer. Saiu do homem, ou seja, o corpo morreu, saiu espírito. Ficou no mundo espiritual, espírito. Pode ser espírito errante, inclusive, né? Mas ficou lá, passou um período no plano espiritual. Voltou para o corpo humano, alma de novo. Fácil demais, né? Só isso. Então, quando perguntar, os animais têm alma? As plantas têm alma? Elas têm um princípio inteligente que a gente poderia chamar de alma. Certo? Mas que não é a vida que tem nos seres orgânicos. É isso que tem que ficar claro. A vida que tem nos seres orgânicos é a mesma que tem no corpo físico. É a vitalidade. Tem em todos. Não tem nas pedras. Mas nas pedras tem uma energia, alguma coisa assim, que deu a entender que o processo da evolução inicia lá no mundo mineral. Mas isso está muito confuso ainda, né? Dizem que o magnetismo vem de magneto, né? De magnésia. Porque dizem que lá na Ásia, numa região bem escondidinha lá da Ásia, foi que alguém descobriu uma pedra lá, né? Um mineral, que tinha uma capacidade de influenciar nos outros minerais. Então ele podia influenciar, ele passava, tipo, a energia dele para os outros minerais. Então, esse mineral dessa época é o que nós chamamos de ímã hoje, por exemplo, que é um magneto. O que ele fazia? Você pega uma pecinha dele e encosta no outro, o outro passa até as mesmas características. Quem já pegou um ímã e colocou um prego, depois você pode pegar um outro prego e colocar no prego que vai agarrar também. Não é assim? Alguém já fez essa experiência? Sim. Então, esse mineral que foi encontrado nessa época, lá no lugar que chamava Magnésia, lá na Ásia, quem conta isso é o Pastorinho, tá? Aí ele contou que, por causa de ter sido achado lá nessa região chamada Magnésia, ele passou a ter o nome de magneto. E as propriedades dele foram chamadas de magnetismo. Isso foi o princípio de tudo, há muitos anos lá para trás. Depois foram estudando, foram desenvolvendo, foram aperfeiçoando os conhecimentos, até no século XVIII, por aí, que começou a surgir a ciência do magnetismo, né? Que é a do Mesmer, o mesmerismo, né? É o Mesmer. Que aí ele foi estudar o assunto e descobrir que realmente existe isso. Mas que isso existe, inclusive, em todos os outros seres orgânicos. Que todos nós temos uma vitalidade e que podemos transmitir essa vitalidade a outros seres, humanos e outros também. E receber dos seres lá da natureza essa vitalidade. Então, a capacidade de transmitir essa vitalidade é que eles passaram a chamar de magnetismo, que é quando você influencia sobre o outro com a sua capacidade energética. Então, eu tenho a minha energia vital, todos nós aqui temos, mas quem tem um pouquinho mais, pode se preparar para doar essa vitalidade a pessoas que têm menos. Aí depois o Hahnemann, lá na homeopatia, ele descobriu e propôs que, juntamente com o tratamento homeopático, que é exatamente uma captação da energia que tem nas plantas, e ele vai fazendo o desdobramento dela até chegar lá na quinta essência, né? E cada fase do desdobramento
vai produzir um tipo de medicamento que vai ser importante para determinados tratamentos, na vida humana principalmente. Aí ele propôs que os médicos, os profissionais da homeopatia, poderiam oferecer as próprias energias como complemento para o tratamento homeopático. Foi daí que surgiu o passe, que começaram a fazer essa doação através da imposição das mãos. Ao impor as mãos, ou ao fazer movimentos que foram sendo desenvolvidos para facilitar o direcionamento, surgiu o passe, que chegaram à conclusão que se passasse a mão, se fizesse um movimento com a mão diante da pessoa, esse movimento faria um direcionamento da energia através da direção mental de quem estava fazendo. Aí o passe chegou no Brasil, antes do Espiritismo, no Rio de Janeiro, por um português e um francês, que eram homeopatas, e aplicavam o passe nos pacientes deles. Eles foram os primeiros que estavam no Brasil, que receberam as primeiras edições do Livro dos Espíritos e começaram a estudar o Espiritismo, a divulgar o Espiritismo, ele começou a expandir, e juntamente eles colocaram o tratamento homeopático, mas vingou mais o passe que o Espiritismo adotou. Certo? E aí, hoje, até hoje, nós temos o passe, que é corroborado pelo Livro dos Espíritos, falando da possibilidade que nós temos de oferecer energia para quem está fraco, e depois o Kardec, na Gênesis, o 5º livro, lá no capítulo 14 da Gênesis, ele vai falar do magnetismo, e mostrando, inclusive, as fases do magnetismo, e falando da cura, falando do processo da cura, dizendo que a cura seria a substituição de fluidos malsãos por fluidos sãos. Isso vem exatamente de acordo com o que é feito no passe. Você elimina, na limpeza psíquica, você elimina as energias ruins e depois você doa energias boas. Substituição de fluidos malsãos por fluidos sãos. Então, isso está definido na Gênesis do Kardec, no capítulo 14, e acabou o tempo e já até passou. Obrigado. Isso foi só curiosidade, essa parte final, viu, gente? Alguém estava curioso para saber isso, não sei porquê. Então, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, né, pelo momento, pelo aprendizado, pelas reflexões que nos são propostas, todas importantes para entender a nossa vida, o nosso momento, as nossas origens, a nossa continuidade e principalmente o momento que nós estamos vivendo. Então vamos agradecer por tudo isso e firmar um propósito com os nossos amigos espirituais de darmos continuidade ao nosso aprendizado pelo bem de nós todos e daqueles com quem convivemos. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade que temos deste momento de aprendizado, de estudo, e pedimos aos teus mensageiros que continuem conosco, nos amparando, nos protegendo, nos incentivando a continuar estudando e buscando conhecimentos que façam principalmente a felicidade de todos nós. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre, e assim seja. Obrigado, gente.